Tem aquela história da Ilha das Cobras, que falaram, olha, você tinha poucas pessoas na guarnição de uma ilha que fica lá na região do Mar Negro, chegou um navio de guerra russo e falou, rendam-se, e tem a gravação deles falando, navio de guerra russo, vá se fuder, né, com perdão da palavra aqui. E depois, o Zelensky foi a público e falou, todos foram mortos. E os russos falaram, e aí viraram heróis, né? Aí os russos falaram, não, estão aqui com a gente. Aí eu postei o vídeo do discurso do Zelensky, o pessoal foi, isso é fake news, porque a Rússia falou que é. Eu falei, porra, eles estão em guerra. A gente não vai saber se é fake news ou não, só vai saber depois, né? Não é? E teve também o caso do tanque. Hoje de manhã eu vi que isso aí saiu, né? Que um tanque passou por cima de um carro com uma pessoa. Sim. Ou seja, você vê assim, massacre da Praça Celestial de novo. Ali à luz do dia. E agora há uma grande disputa. Esse tanque foi russo ou foi ucraniano? E tá, assim, tem agora algumas informações próximas de militares falando, olha, parece que foi ucraniano. A gente tava falando que era russo até agora. Você fica numa confusão. Ou seja, a guerra não vai ter informação oficial. O que importa, na verdade, para os russos é falar assim, olha, apesar de nós estarmos completamente sucateados, nós ainda temos força. Agora, o problema é que não são as baixas, mas são as perdas materiais dessa guerra, pelos números que os ucranianos estão apresentando, é falar assim, olha, em 8 dias de guerra, acho que 6 ou 7 dias de guerra, na verdade, eles tiveram o mesmo número de perdas de tanques, aviões, etc., do que os Estados Unidos na guerra do Iraque em 10 anos. Aí você fala, opa, se os números dos ucranianos estiverem certos, realmente você vai ter que ter um esforço de propaganda agora gigantesco. O que pode ser real, porque ele está conversando com a Ucrânia, né? A Rússia, de fato, está aberta a conversar e terminar, parece. Todo dia aparece uma notícia de que eles estão sentando para conversar e tentando encerrar. Será que ele quer encerrar? Ele só quer ganhar tempo enquanto ele tenta matar o Zelensky? Pode ser que eu seja tola, né? Ele disse hoje que, antes do discurso dele, que ele queria só liberar os russos e os ucranianos do governo de Kiev, dos nazistas. Dos neonazistas e drogados. Foi a palavra que ele usou, né? Meu Deus! E, assim, o discurso dele já mudou completamente, porque ele disse hoje ou ontem, não tenho certeza, de que ele quer tomar o país inteiro. O que a gente já via desde... Putin? Isso, Putin. Tá. Só pra me localizar. Tá aí o discurso dele, pode ir. Mas, voltando aos dados, então. Vou falar todos pra gente ir discutindo. Então, falei as baixas do exército russo, o número ucraniano muito maior, né? Cerca de 20 vezes maior do que o número admitido pela Rússia. E, logicamente, um tem um estímulo para inflar os números e o outro para diminuir os números. Baixas militares da Ucrânia, segundo os Estados Unidos, 1.500 homens. Difícil ser redondo assim, né? Mas, enfim, é o que tem aqui. Segundo a Rússia, 2.870 homens, e a Ucrânia não divulgou dados da morte de seus militares, não números oficiais. Baixas civis na Ucrânia, mais de 2.000, segundo informações da Ucrânia, segundo as Nações Unidas, 249. Moeda, e esse é um ponto importante, o rublo contra o dólar se desvalorizou 32% em um mês. E muito disso no movimento mais recente da guerra. O rublo é a moeda da Rússia. É a moeda da Rússia. E a grivnia, né, na verdade, que é como se fala, que é a moeda da Ucrânia, teve uma queda até tímida. Me surpreendeu isso aqui, uma queda de 5% dentro do mês. Foi bem pouco, para um país que talvez nem exista mais. Sim, eu chequei. Se duvidar, o real tá caindo. Não, na verdade, o real ele tá assustadoramente se valorizando, porque, até pensando, a gente está com um fluxo muito grande de dinheiro aqui para o Brasil, isso tem a ver com juros muito mais altos. A Rússia, até para defender sua moeda, aumentou muito seus juros. Porque pense como investidor internacional que está investindo em títulos públicos russos. Porque está na Bolsa da Rússia, está travado o dinheiro, a Bolsa parou de funcionar. Justamente para evitar queda e fuga de capital. Mas eu comprei títulos públicos da Rússia. Estou emprestando dinheiro para o país usando o equivalente ao Tesouro Direto aqui do Brasil, né? Um programa para compra de títulos públicos lá. Aí, de repente, a Rússia entra em guerra, está gastando dinheiro para caramba, eu tenho um dado aqui sobre isso também. E aí você vê a moeda se desvalorizando, você quer tirar o dinheiro de lá. A Rússia pegou a taxa de juros deles, que era de 9,5%, e levou para 20%. Só que a inflação na Rússia deve ser muito alta nesse ano, porque, primeiro, a moeda desvalorizou muito, então tudo que forem importar, se é que vão conseguir importar alguma coisa, vai estar mais caro. E, além disso, para pagar os custos da guerra, ou vão ter que aumentar impostos, mas o Putin já está perdendo popularidade, ou criar mais moeda, ou emitir mais dívida. Só que tem pouca gente querendo a dívida, então provavelmente vão criar mais moeda. Aí o pessoal aumentou muito a taxa de juros lá. E aqui no Brasil a taxa já é alta e a gente não está em guerra. Então a gente virou um destino para aquele investidor que quer procurar um país emergente e está saindo da Rússia mais atrativo. Então o real está bem nesse momento. A gente sofreu pouco com a guerra até agora. Embora a gente veja alguns setores aqui da administração pública do Brasil sensíveis à guerra. Uma prefeitura outro dia publicou que o seu número de atendimento está indisponível por causa da guerra da Ucrânia. Eu não entendi muito bem isso aí, né? Mas aconteceu.
Até via prefeitura. E o último ponto é quanto aos custos diretos da guerra. Não estou colocando aqui custos indiretos, como, por exemplo, o que a Rússia vai perder em termos de exportação ou de dificuldade para comprar coisas com sanções internacionais. Até agora, o que se estima é um gasto de 7 bilhões de dólares apenas durante os 5 primeiros dias de invasão em si. 7 bilhões. Então, isso dá 1,4 bilhão de dólares por dia. Isso conta equipamentos destruídos, perda de vidas humanas do exército e também o custo para manter a invasão, custo com pessoal, inclusive. Outras estimativas levam esse número muito mais para cima. Tem gente estimando em 20 bilhões. É muito complicado de saber. Mas, em todo caso, a gente tem um país cuja economia é similar à do Brasil, com uma população mais velha que a do Brasil e menor. A Rússia tem uns 150 milhões de habitantes, a gente tem 220 milhões, mantendo um esforço de guerra contra um país que tem a população da Argentina. Então pensa, se o Brasil invadisse a Argentina, quanto tempo o Brasil ia conseguir manter esse esforço de guerra? Pouco, né? É muito caro. A Rússia está na exata mesma situação. E aí chegamos a uma pergunta importante. Será que Putin calculou mal os custos da invasão? O que ele ia ganhar, o que ele ia perder? Eu quero ouvir a Gabi primeiro, porque eu tô muito curioso, porque ela conhece. Depois eu vou falar a única coisa que eu entendo de economia aqui. Eu vou resumir tudo. Por favor. Sobre... desculpa, eu tava... Se o Putin calculou mal. Então... Isso eu não sei te falar exatamente. Pô. O que Fala eu sei... estudo medicina, não sei. Então, é um pouco complicado. Mas o que eu sei é sobre essa questão da moeda, o que era a minha realidade, né? Antes, a gente tem os meios de mandar dinheiro, o real para a grivnia, né? E antes, tivemos uma época em que comprava muito menos, inclusive. Um real comprava 4,8 grivnias, então era um pouco menos. E agora está comprando, chequei ontem, um real está comprando 5,12 grivnias. Então, tá bem estável, na verdade, né? Tá melhor do que já esteve em alguns outros momentos. Mas em relação à Rússia também, porque eu estudei 1 ano e meio na Rússia, né? Então eu tenho muitos amigos lá. E assim, amigos meus fazendo vídeos, tentando ir no mercado, comprar alguma coisa, comida. E eles passam o Cyberbank, que é o maior banco lá. Eles passam o cartão, não passa. Eles passam o Apple Pay, não passa. Eles passam o cartão de dólar, não passa. Ele foi embora sem comprar. E na Ucrânia também, não eu acho que consegue acesso ao dinheiro. Isso. Na Ucrânia também eu fiz um post até falando sobre isso, que eles estão... várias lojas se uniram para dar essa flexibilização, né? De conseguir, dos ucranianos, quem estiver lá, conseguir sacar grivnias, 500 grivnias dá agora está dando cerca de R$90, R$92, nos caixas. Então, a pessoa entra no mercado, compra, sei lá, uma balinha, passa no cartão e aí fala, eu quero sacar 500 grivnias. E eles estão fazendo para eles conseguirem ter acesso ao dinheiro, né?